Então, hoje nós vamos ter a nossa irmã Linda Henrique, do Centro Espírita Seara dos Pobres de Laguna. Então, o tema hoje, ama e serve. Seja bem-vinda. Boa noite. Estou muito feliz hoje de estar aqui pela primeira vez, conhecendo essa casa maravilhosa, essa casa de Jesus, né? Uma luz, um acolhimento imenso, me senti muito bem e muito linda, muito planejada a casa, que delícia. Então hoje eu trouxe o tema ama e serve, que Jesus disse, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, nada melhor do que se amar e servir. Então, ama e serve é um capítulo do livro do Emmanuel que se chama do Instrumento do Tempo. O livro, uma preciosidade. Indico ele, assim, cada capítulo, nos chamando bastante a lucidez da nossa vida, enquanto espírito, que estamos aqui de passagem, né? Então, ele diz assim: a grandeza do amor repousa invariavelmente na conjugação do verbo servir. Olha só. Então, a grandeza do amor que a gente sente está na conjugação do verbo servir. O verbo nada mais é que ação, né? E aí, então, a gente vai pensando, qual é o meu servir? O que eu estou fazendo de útil aos nossos irmãos? A gente vai fazendo essa reflexão, certo? Né? E no outro item ele diz assim: sem atividade incessante no bem, não conseguiremos derramar os valores do coração. Olha a preciosidade dessa frase, gente. Sem atividade incessante no bem. E no livro dos Espíritos já diz que para a gente deve servir, fazer o bem no máximo das suas forças. É lógico que a gente ainda não consegue, pelo menos eu, né? Mas, naquilo que a gente pode se doar, a gente consegue. Então, nós estamos derramando os valores do coração. Amai-vos como eu vos amei. Foi a fala do mestre. Depois ele diz assim: a própria natureza é um livro aberto neste sentido. Quem nunca observou a natureza? Ela dá exemplos incríveis, né? Quando você está sem saber o que fazer, observe a natureza. Ela te dá lições maravilhosas. Mas hoje em dia, muitos de nós estamos esquecendo de observar a natureza, de olhar a natureza, de agradecer a Deus a essa grandeza que Ele nos deu. Mas continuando, ele diz assim: tudo em torno de nós é um cântico de trabalho em doações da eterna bondade que se evidencia no mundo,
de 1000 modos diferentes em cada instante de nossa vida. Quer dizer que tem vários exemplos da natureza aí nos chamando a atenção do que mesmo? Qual que é o tema? Amar e servir. Né? Então, ama e serve. Por amar em nome do Pai misericordioso. Serve o sol, sustentando todas as criaturas. Talvez a gente nem perceba que sem o sol, que o dia que ele não brotar na terra para nos iluminar, para nos esquentar, a humanidade inteira do planeta Terra não viverá. Tudo se perde. Então, quando a gente acordar, que ver o sol, devemos agradecer a Deus, que nos deu mais um dia, mais uma oportunidade, e está lá, aquela estrela brilhante, a nos aquecer o coração. Continuando, ele diz: serve o chão, nutrindo a sementeira. Qual de nós não jogou uma semente e pouco tempo depois estava ela ali, brotando? Qual de nós, pelo menos eu enquanto criança, que meus pais tinham roça, jogava os baguinhos de amendoim, de feijão, de milho, e a mãe terra estava ali, acolhendo aquela semente, brotando, e em pouco tempo estava nos alimentando. Natureza divina, do amor do Pai, todos os dias, em todos os instantes. Serve a nuvem, criando a chuva benéfica. Qual de nós não agradeceu a chuva? Às vezes não, né? Tem gente que, poxa vida, está chovendo. Mas a plantação necessita da chuva. Nós necessitamos da chuva. Né? Às vezes até no lugar onde a gente mora, porque uma chuvinha como faria bem para não estar tanta poeira. Passei por isso na minha infância. Mas não é verdade? E eu amava o meu filho. Quando era pequenininho, que ele acordava e eu mal-humorada, com peso nas costas, achando a vida difícil, ele acordava feliz e ele chegava, a primeira coisa que ele chegou lá, chuvinha, que maravilha! E ele ficava feliz que estava chovendo, e eu, meu Deus do céu, né? E hoje a gente sabe o valor da chuva, né? Que possamos também agradecer quando chove, que as plantinhas necessitam, né? Nós necessitamos dessa chuva. Serve o vento a serviço de abençoadas fecundações. Mas e o vento? Fecundações? Como não? A natureza ensina. O vento leva a semente para onde precisa nascer aquela árvore. E como não? Aquelas rajadas de vento forte em Laguna, como a gente mora. Meu Deus do céu, parece que vai levar tudo. Está levando mesmo, está levando os miasmas dos nossos pensamentos que ficam na atmosfera. Está fazendo uma limpeza. E com certeza que não deve ser muito diferente, né? Agradecemos. Serve a árvore
para que o bem-estar do homem se consolide. A árvore, mas uma árvore? O que nos dá uma árvore? Inúmeras, casa de passarinho, abençoadas suas madeiras que nos fazem o móvel, as casas, né? Frutas. Quem não passou por um pé de goiaba? Eu sou louca por goiaba. Quem não passou por um pé de goiaba e não jogou umas pedradas para ver se caía, ou pulou no galho, forçou um pouquinho? Não é mesmo? Nos caminhos, às vezes a gente sai caminhar, tem as goiabinhas ali, tem a pitanga, né? Gente, é uma delícia. As frutas, a alimentação que a nossa Mãe Terra está nos doando, nos nutrindo, hein? Ama e serve. Serve a flor, preparando a colheita. Coisa mais linda quando criança que saía, bem agora nesse mês de maio, por aí, um pouquinho antes, que o pé de laranjeira cheinho de flores, com aquele perfume maravilhoso, não é? Quem não assistiu? Quem não viu? Quem não viu, passou de cabeça baixa, estava olhando para o chão, triste. Triste daquele que não observou uma árvore cheia de flores, ou mesmo aquela que não dá o fruto, mas dá o seu perfume, e que a gente passa e, nossa, que delícia, não é mesmo? Tudo a serviço para nos ajudar na nossa evolução. Tudo aqui de presente divino. Tudo aqui nos servindo de exemplo. Serve a fonte, socorrendo a terra necessitada. Quem nunca foi caminhar, não tinha água, encontrou uma fonte, aquela água pura, geladinha, e ali saciou a sua sede. E nisso tem uma história. Há muito tempo eu li essa história. Um senhor dirigindo seu carro num lugar meio deserto, mas ribanceira caiu. Ribanceira abaixo. E lá não conseguiu sair do carro, estava com a sua perna trancada, mas como ele conseguiu, não sei como, que hoje não me lembro mais, que já faz muito tempo essa história, ele colocava um lencinho perto do riacho e tomava aquela aguinha. Colocava um lencinho, e ali ele ficou durante 15 dias. Durante 15 dias, ele emagreceu tudo que podia. E com isso, ele conseguiu sair do carro e conseguiu, então, salvar sua vida. A água. Porque se a gente ficar... Quantos dias você acha que a gente consegue ficar sem água? No máximo, 3 dias. Quando eu estava lendo e pensando, talvez uma semana, talvez a gente consiga ainda ficar sem água, né? Mas o corpo humano, ele consegue ficar sem água no máximo 3 dias. No máximo, né? A fonte, né? Socorrendo a terra, socorrendo a nós. Serve a pedra, garantindo a segurança do lar. Serve a pedra. A pedra, lá que é o início do espírito, né?
E quando começa lá pela rocha, depois ele vai crescendo um pouquinho, vai evoluindo, passa para o vegetal, e depois para o animal, até chegar no hominal, e até nós aqui ainda empacados, né? Mas vamos chegar, querendo ou não, a angelical. Porque tudo é transformação. Porque o convite para nós é um convite de evolução. A dor é um convite para evoluir. Serve o pássaro, cooperando com o lavrador. Mas o pássaro também coopera com o lavrador? Será que essa mulher está falando bobagem? E aí a gente pensa na gralha. A gralha que planta o pinhão que a gente tanto ama. Quem não gosta de um pinhãozinho assado, cozido, né? Ou feito uma farofa? Quem não gosta? E ela ajuda sim. É ela que faz todo esse trabalho de plantação, né? Ela esconde tão bem a semente que de repente tu vê tá um pezinho lá nascendo. Tá ajudando a natureza, né? E nos ajudando também. Então ali cooperando com o lavrador. Não só ela, estou dando ela como exemplo, mas com certeza tem muitos outros, né? Serve o mar, serve o rio, serve o adubo, serve o fogo. Tudo a serviço da natureza, tudo a serviço de nós, para nós. E a gente não percebe isso, né? Não percebe que lá o adubo está trabalhando aquela terra para vir uma boa plantação e você ter uma boa colheita. Ama e serve. Olha só, forças de Deus amparando a humanidade ajudam em silêncio, sem retribuição e sem queixa. Forças de Deus amparando a humanidade ajudam em silêncio, sem retribuição e sem queixa. Que força será essa? Que forças? Espíritos benfeitores. Não é mesmo? Espíritos benfeitores estão toda hora nos ajudando, ajudando cada um de nós, ajudando a todos, não tem ninguém que eles não ajudam. Muitos até esperando um olhar nosso mais centrado, mais questionador, porque quando você se questiona, você recebe a resposta, ou de um livro, ou de uma pessoa. Eu me lembro assim que eu entrei em contato com a doutrina, eu estava muito sedenta. E comecei a pensar e a procurar, mas por que os hebreus foram os primeiros a receberem a questão do Deus único? Por que não outra raça? Por que os hebreus? E aí eu me questionava e fiquei alguns dias com isso. E lá, no início do Evangelho segundo o Espiritismo, estava a resposta. Olha que coisa linda. Eles me mostraram, me levaram ali a introdução, porque às vezes a gente pula a introdução, né? Parece, meio chata, vou sair fora, vou pular, vou ver outras coisas, né? Vou ver o que está mais no meu interesse. E nesse dia, com essa pergunta, fui achando lá, achei. A resposta está lá. Vocês ficaram curiosos? Ficaram? Pois é, porque foi o primeiro povo que pensou num único Deus, porque os outros acreditavam em vários deuses.
Mas o povo hebreu não. Sabia que era um Deus só que existia. E foi por isso que eles receberam a revelação. Não é maravilhoso isso? Então, quando você tiver uma pergunta e aquilo ficar aguçando a sua mente, se dê a oportunidade de descobrir, de ler, de ficar atento, porque a resposta vem, mas é preciso que você esteja atento, que esteja ligado às suas percepções. Então, força de Deus amparando a humanidade, né? Ajudam em silêncio, sem retribuição e sem queixa. Eles me ajudaram a achar a resposta. Aquilo que está inquieto no meu ser. Depois ele diz assim: tudo porque o divino amor é devotamento, carinho, providência e abnegação. O divino amor é devotamento. Então quer dizer que a gente, para ter o amor divino, nós precisamos de devotamento. Se devotar a alguma ação, a algum trabalho, né? A alguma construção para o bem de todos. Não é para o bem só do meu filho, só do meu marido, só da minha família. Não, é para o bem de todos. Quando a gente fala trabalho no bem, é o bem de todos. Carinho, ternura. O amor é ternura. Providência. Né? Vamos pensar. Abnegação. Eu vou me abnegar desta raiva que eu estou sentindo e acolher o meu irmão. Tá certo? Isso é divino amor. Se desejas partilhar o concerto das bênçãos divinas, ama e serve, sem cogitar de ser amado e sem a expectação de ver-se servido. Será que a gente quer as bênçãos divinas? Ou como a gente pede, né? Eu peço, se vocês não pedem, mas eu peço. Então a gente precisa amar e servir, né? Sem cogitar de ser amado. Será que a gente consegue tirar o orgulho do lado ali? E servir mesmo assim? Será que é fácil? Será que a gente já não se entra ali umas rusgas? Vamos ver, né? Mas aí quando a gente lê um texto desse, Emmanuel conversando com a gente pensa bem, né? Sem a expectação de ver-se servido. Então eu não vim aqui para ser servido. Eu vim aqui para servir. É o meu servir que vai me ajudar na minha evolução do meu espírito. É o meu servir. Agora, poxa vida, eu faço isso, faço, e quando eu peço uma coisa, não ganho. Ninguém liga, ninguém me ama, ninguém me responde, ninguém aceita. Aí você está querendo o quê? Ser servido, né? Então a gente tem que analisar. Quando a gente pega um texto para ler, a gente vai analisando o que ele quer nos dizer. Quem ama realmente nada pede, nada reclama, nada exige e nada procura senão a alegria do objeto amado, para que o amor se estenda,
a multiplicar-se soberano e sem fim. Nós tivemos um bom exemplo, que amou até o fim e servia a todos aqueles que chegavam para ele e pedia: me cure. Mas nós também tivemos outros, né? Nós tivemos exemplos aqui no Brasil. Chico Xavier, Irmã Dulce e tantos outros que a gente não sabe o nome. Divaldo, né? Então nós temos exemplos demais aqui no Brasil. Talvez seja por isso que ele seja o coração do mundo. Porque viemos em tarefa, viemos preparados para essa doutrina, preparados para servir. Mas aí entra o nosso livre-arbítrio. Então ele diz assim: enquanto esperas o manto ilusório das considerações humanas, teu amor sofre a vizinhança da vaidade. Olha só. Se tu está esperando considerações, esse amor não é amor, ele tá disfarçado de vaidade. É importante a gente refletir as nossas ações, né? É importante, para depois a gente não se arrepender. Ele continua, ele diz assim: enquanto aguardas a compreensão dos outros, o teu amor experimenta inquietante aproximação do egoísmo. Meu Deus do céu! E a gente às vezes quer, né? Porque nós somos imperfeitos ainda. E está tudo bem. O importante é nós termos a lucidez. O importante é a gente conseguir identificar isso na gente. Porque a partir do momento que eu identifico esse meu pequeno defeito, eu vou começar a corrigir. Porque esse amor, ele está disfarçado de egoísmo, se eu quero que todo mundo me compreenda. E a gente se pega nisso. Eu tiro por mim. Como seria bom se eles entendessem isso, se eles entendessem aquilo. Ah, como a gente se engana. Então ele diz assim: ama simplesmente, ajuda sem paga, dá sem reclamação, auxilia sem exigência. E servindo cada vez mais, serás um dia surpreendido em pleno campo de trabalho pelo divino servidor, que te converterá com a luz em nova luz, com a sua luz em nova luz para a terra e para os céus. O que será que ele está dizendo aqui? Que essa pequenina luz que a gente conseguiu agariar com esse trabalho maravilhoso de doação, de esclarecimento das consciências, que é o objetivo da doutrina espírita, nós iremos receber uma nova luz para a terra e para os céus. Será que não vale a pena o nosso esforço? Vale, né? Vale sim, vale muito. Então, como eu já tinha falado, os nossos exemplos: Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Cura d'Ars. Quem já ouviu falar em Cura d'Ars? Ele está no Evangelho.
Que história brilhante, que coisa mais linda. É apaixonante. Mas hoje eu não vou falar sobre ele, não. Então, eu só vou terminar aqui com a frase de Jesus, quando ele disse: eu não vim para ser servido. Muito obrigada.